Olá! Bom, gente, eu tô muito emocionada em dizer que uma inscrita me chamou e falou que colocou em prática minhas dicas e tirou 940 na redação. E ela não saía da casa dos 800, então sério, gente, não consigo nem explicar como eu fiquei. E como ela disse, colocou em prática, então eu espero que você já esteja praticando. E hoje eu vou trazer as citações que eu mais usei, as que eu decorei, que são poucas, mas assim, super úteis, dá pra colocar em vários e vários e vários temas. E dar exemplo. Bom, a primeira é uma citação sobre educação, assim, é uma citação que dá pra você usar em qualquer tema relacionado à educação ou qualquer tema, você pode colocar a educação como solução para esse problema, o problema do tema. Então, a citação é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade, de Immanuel Kant. Parece ser bem longa, realmente ela dá uma linha assim, mas, bom, se sua letra for grande, já começa a tentar diminuir. Foi isso que eu tentei fazer, foi muito difícil pra mim. Mas tem que fazer isso porque quando você começa a pegar as técnicas e todas as dicas e colocar em prática, você vê que 30 linhas na verdade são pouquíssimas. Então, tenta diminuir sua letra. Bom, continuando. Então, Immanuel Kant fala o que aqui? Que é no problema da educação que está o segredo para tudo ficar maravilhoso, para não ter mais problemas na humanidade, para o aperfeiçoamento da humanidade. Então, eu peguei uma redação sobre doação de órgãos, que eu fiz ano passado, para dar como exemplo, esse aqui é o segundo desenvolvimento. Ademais, cabe ressaltar a falha na educação como impulsionadora da problemática. Segundo Immanuel Kant, é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. De maneira análoga, a ausência da discussão no que concerne à escolha em doar órgãos, tanto no ramo domiciliar quanto no escolar, corrobora o pensamento de Kant. Com base nisso, é inadmissível que o Estado e a família não abordem tal assunto para que o número de doação de órgãos cresça. Ou seja, então aqui, né, a educação vai ser um dos argumentos, né, do segundo desenvolvimento, aqui no caso, e aí começa, né, com o comecinho, né, ademais, e depois joga a citação dele. E aí você fala de maneira análoga, ou seja, fazendo analogia, comparando, né, fazendo analogia, comparando essa citação com o que eu vou falar agora, a ausência da discussão sobre doação de órgãos, tanto em casa como na escola, corrobora o pensamento de Kant, ou seja, corroborar, confirmar, confirma o pensamento dele, que realmente é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade, porque se tudo tivesse perfeito na educação, se tivesse educação falando sobre isso, sobre doação de órgãos em casa, na escola, poderia ter mais número de pessoas doando órgãos, então esse foi um exemplo, gente. Essa citação dá pra usar em vários temas, então se eu fosse você, eu anotaria e usaria. E treinaria. Eu fiz, eu acho que 38 redações ano passado, do mês 5 até o mês 10, né? E, tipo, eu acho que 20 eu usei essa citação. Então é isso, gente. E aí, pronto. A segunda citação vocês provavelmente já conhecem, porque foi a que eu usei na minha redação do Enem do ano passado. Mas, gente, essa citação dá pra usar em vários temas também. E é uma citação que eu não sei se outra pessoa já usou em redação, porque eu achei ela em um arquivo, em um PDF de uma professora, e comecei a usar, ainda bem, porque eu usei ela no Enem. E por quê? Porque ela fala sobre cidadania. Então dá pra você usar em vários temas sobre desigualdade, sabe? Sobre o Estado não prover, né? Não fornecer direitos iguais a todos. Qualquer tema relacionado a isso. Porque é a citação de Betinho, que ele fala: só a participação cidadã é capaz de mudar o país. Ou seja, todos têm que participar da cidadania, todos têm que ter cidadania, todos os cidadãos têm que ter os seus direitos e deveres como cidadãos. Ou seja, a falta de, sei lá, saúde, educação, blá 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 blá, tudo dá pra usar esse tema, então é maravilhoso. E aí eu tenho um exemplo aqui, além da minha redação do Enem que eu fiz no vídeo anterior, né? Eu vou dar um exemplo agora. Primeiro, é notório que o Estado... sobre o tema, a questão do saneamento básico no Brasil. Primeiro, é notório que o Estado fica omisso a respeito da promoção de saneamento básico em alguns lugares do Brasil,
Segundo Betinho, um sociólogo brasileiro, só a participação cidadã é capaz de mudar o país. Nesse sentido, entende-se que a desigualdade social auxilia o agravamento do problema, uma vez que as minorias permanecem em estado subhumano, nocivo à saúde, por falta de investimento público no que concerne ao tratamento de esgotos, controle de pragas, entre outros, enquanto a classe privilegiada é favorecida. Desse modo, nota-se que a cidadania, na prática, não chega a todos. Essa conclusão ficou bem parecida com a que eu fiz no Enem. Enfim, então aqui, vocês viram, dá pra fazer em qualquer tema assim relacionado à desigualdade, etc. E se vocês quiserem continuar, sabe, depois que vocês colocam a cidadania não chega a todos, vírgula, então, vírgula, é inadmissível que o Estado, que a situação continue assim, alguma coisa do tipo. Vocês podem complementar. Mas é isso. Anotem também e usem, gente. Vale a pena. Os corretores nunca nem viram direito essa citação, é super inovadora. E bom, a terceira, na verdade, deixa eu achar aqui. Aqui, a terceira é uma citação de Paulo Freire, que ele fala: só se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Eu parafraseei, ou seja, parafrasear é você pegar uma frase e não colocar cada palavra que o autor falou, entre aspas. Não vai nem precisar de aspas, porque você não vai colocar cada palavra. Você vai parafrasear, você vai pegar a frase e com outras palavras você vai reescrever, permanecendo o sentido. Então ele fala que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, ou seja, sem a educação, tampouco a sociedade muda. E aí eu fiz assim. Eu peguei um tema, os hábitos de consumo no Brasil, e parafraseei dessa forma. Segundo Paulo Freire, filósofo brasileiro, a sociedade não muda sem a educação. Pronto. Foi isso que ele quis dizer. Nessa lógica, entende-se que a ausência de debate sobre educação financeira, blá blá blá. Essa aqui eu não continuei esse exemplo porque foi uma redação que eu fiz, sei lá, no mês 6, 7, alguma coisa assim. Então eu tinha acabado de começar e não ficou tão legal. O restante. Mas essa lógica aqui tá perfeita, entendeu? Então dá pra você usar assim, dessa forma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado e usem, coloquem em prática. Então, até mais!